Olá pessoal! Neste vídeo falarei sobre coesão na redação do Enem. Quais são os cuidados que você deve ter se quiser tirar total na competência 4. Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos. Pessoal, quando falamos em coesão, falamos em conexão, relação entre partes do texto. E nós fazemos essa conexão, sobretudo, através dos elementos de retomada e através dos elementos de sequência. Então, eu lembro aqui dois conceitos, coesão referencial e coesão sequencial. A referencial diz respeito aos elementos que nós utilizamos para resgatar ideias ou conceitos. Então, aqui entram os substantivos que representam sinônimo, os pronomes, os numerais, enfim, as palavras que nós utilizamos para resgatar ideias. A coesão sequencial está relacionada aos elementos que nós utilizamos para dar continuidade ao nosso raciocínio. E aqui entram os conectores, sobretudo as conjunções, que nos ajudam a moldar o discurso. Então, nós temos que dedicar atenção a essas duas modalidades de coesão e entender que precisam ser variados esses elementos para que a gente tenha uma parte do nosso sucesso garantida. Então, você precisa utilizar elementos variados. Existe um pouquinho mais de tolerância em relação aos elementos de retomada, desde que você não coloque uma repetição muito próxima à outra. Pode ser que você não seja penalizado por utilizar o mesmo elemento. E às vezes será inevitável. Então, se você estiver falando sobre feminicídio, provavelmente aparecerá essa palavra mais de uma vez no seu texto. Mas se você tiver o cuidado de não colocar uma ocorrência próxima da outra, o seu texto não ficará comprometido. Então, a leitura não ficará desagradável. Em relação aos conectores, aos operadores argumentativos, esses definitivamente não podem ser repetidos. É fundamental que você coloque elementos diferentes ao longo de todo o texto. E aí eu leio aqui com vocês o que é pedido para que o candidato tire nota total. Eles colocam assim: presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Então, veja só, você tem que ter o elemento de coesão, o operador argumentativo entre parágrafos, e aí neste caso vai aparecer no início de um parágrafo mostrando a relação entre o que foi dito antes no parágrafo anterior e o que vai ser dito naquele parágrafo que foi introduzido pelo operador argumentativo. Então você precisa ter os elementos de coesão interparágrafos pelo menos 2 vezes no texto e precisa ter um elemento de coesão em cada um dos parágrafos. Lembrando que, no caso do elemento de coesão intraparágrafo, este pode ser de qualquer tipo. E eu termino a parte de variação lendo para vocês o que eles dizem a respeito de operadores argumentativos. Então, qual seria o conceito? Operadores argumentativos são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Então, quando você utiliza um operador e não outro, existe um motivo para isso. E é nessa hora que você mostra a sua habilidade de manipular o discurso. Então, entender qual é o seu objetivo e, para este objetivo, qual é a melhor colocação. E aí eu já puxo o gancho aqui para falar da presença constante. Você não só deve utilizar elementos variados, como eles também devem estar presentes ao longo de todo o texto, em todos os parágrafos, como vocês perceberam, o que é necessário para que o candidato tire 200 neste critério. E eu faço um alerta aqui: aquelas pessoas que escrevem um único parágrafo, o texto delas é composto por apenas um bloco, um imenso parágrafo, elas já acabaram com todas as chances de tirar nota máxima, porque se você escreve um monobloco, você não tem a oportunidade de utilizar conectores interparágrafos. Então aqui
já foi uma forma de acabar com as próprias chances. Então, muito cuidado com monoblocos. O outro alerta é em relação à inserção de elementos coesivos que não contribuem para a mensagem a ser distribuída no seu texto. Então, às vezes você coloca na sua cabeça que você tem que inserir aquele monte de elementos de coesão, que isso nossa, tem que ser muitos, e você se perde nisso e acaba colocando elementos que não são relevantes ou que não contribuem para a sua argumentação. Então, se você fizer isso, você também vai ser penalizado. E o último critério ao qual você precisa se atentar, o último ponto, é o uso correto. Se você utiliza conectores errados, isso gera estranheza, isso causa um mal-estar para o seu leitor, porque ele não consegue perceber a ideia ou você ainda pode ser mal interpretado. E aqui não tem jeito, é estudar os conectores, é dedicar um tempo mesmo para essa parte gramatical. E aí, para que você se cerque de cuidados, eu sugiro que você faça uma lista dos operadores argumentativos, aqueles que você provavelmente conseguirá se lembrar de uma forma mais tranquila. Então, faça uma lista que é aquela que você pretende usar, porque aí você não corre o risco de imaginar lá na prova um conector sem saber o que ele significa de fato. Então, estabeleça para si mesmo o que você vai utilizar para você não correr esse risco. E além de fazer esse quadro, essa lista para si mesmo dos conectores, sugiro também que você estude os pronomes relativos e os pronomes demonstrativos. É muito comum que as pessoas cometam erros nesse campo da coesão em relação a esses dois conteúdos. Eu vou deixar aqui na descrição uma listinha de vídeos que eu já gravei aqui para o canal e que podem contribuir para que você tenha sucesso nesse estudo do que você precisa para tirar a nota total na parte de coesão. E aí eu termino aqui a minha fala com alguns exemplos de inadequação de conectores para vocês perceberem como que a mensagem fica ruim, como o erro atrai o nosso olhar e gera um desconforto, principalmente para aqueles leitores que são mais experientes. E aí eu vou compartilhar aqui uns exemplos em que aconteceu esse engano. Então vejam só, há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Dessa forma, a veiculação de notícias falsas continua aumentando. Então vejam aqui que o conector é dessa forma, o operador é esse, mas ele não traz a ideia de oposição que seria esperada aqui nesse período. Então seria interessante, seria o correto que fosse empregado no entanto, todavia, contudo, algum conector dessa ordem. Vejam só outro exemplo. A criança não cresce sendo respeitada, portanto, por existirem adultos que não compreendem a importância disso. Então vejam que aqui, portanto, ficou completamente aleatório dentro desse contexto. Ele não traz a ideia que nós precisávamos aqui. Bastaria simplesmente eliminá-lo e nós teríamos um trecho muito mais adequado, coerente e coeso. Então vejam só, a criança não cresce sendo respeitada por existirem adultos que não compreendem a importância disso. Percebem a diferença? Então realmente vale a pena dedicar tempo ao estudo desses elementos para que você garanta a sua nota na prova. E fique tranquilo. Pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, sintam-se à vontade para deixar aqui nos comentários. Façam sugestões para os próximos vídeos, estou aberta a sugestões. Obrigada por assistirem e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!